Dinorá, muito obrigado por estar aqui, nesse projeto. Vamos começar falando da sua infância, em Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte. Você nasceu lá, como é que era a sua relação com seus pais, seus irmãos? Conta um pouquinho para a gente. Antes de mais nada, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui no laboratório da Pontifícia Universidade Católica, no curso de Comunicação Social, para poder fazer meu depoimento registrado na história do que foi a minha trajetória jornalística e, principalmente, a minha atuação na presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, na virada do milênio, triênio 1999-2002, tendo sido, em Minas Gerais e no Brasil, a primeira mulher a chegar na presidência de um sindicato de jornalistas. A gente chegava só até diretor. Presidente era só para o gênero masculino. E eu quebrei esse tabu. Naturalmente, as coisas foram me encaminhando de tal forma, devido à minha militância sindical, tendo passado, inclusive, como presidenta da Casa do Jornalista de Minas, uma entidade cultural e memorialística, passado também por diretora do sindicato, até acontecer a presidência. Você me pergunta sobre a minha infância. Uma pergunta que me comove muito. Recordar o passado, os anos. Eu, afinal de contas, estou com 82 anos de idade. Completei dia 15 de junho essa maravilhosa idade. Graças a Deus, com muita saúde, muito disposta, muito lúcida, pronta ainda a continuar. Não no trabalho, já estou aposentada, mas dentro da categoria jornalística, nas entidades de classe, casa e sindicato, eu continuo atuante. Sempre faço alguma coisa por lá. Bom, eu tive uma infância muito feliz, nasci numa família grande, fui a caçula, a 10ª, 7 mulheres e 3 homens. Todos, naturalmente, herdados assim de tias, muito intelectuais, e de meu irmão mais velho, primogênito, de Djalma Augusto, do Carmo, a oratória, o dom da oratória. Todas nós lá em casa, não era só eu não, nos destacávamos no curso primário, no ginásio. Agora, quanto à liderança, eu manifestei essa liderança desde o 3º ano primário. Tanto que a minha professora, Estela Morato, percebendo, me canalizou para dirigir as coisas, o clube de leitura, etc. E assim eu caminhei. Aos 14 anos, já no ginásio, me consagrei presidenta do Grêmio Estudantil, concorrendo com 2 chapas masculinas e eu feminina, e eu fui a vencedora. Fui 2 vezes presidenta do Grêmio. E comecei a exercer a minha liderança estudantil e também cultural e social. Fui diretora social do Glória Clube, ajudei na fundação do jornal O Farol, contribuía com alguns artigos. Sempre gostei muito de teatro. Minha família toda teve jeito para teatro. Então, minha tia Maria Cândida, uma grande intelectual, poeta, diretora de escola, me incentivava muito. Então, eu pisava os palcos e declamava e interpretava papéis. E por aí fui, sempre assim. Até que vim para Belo Horizonte, em 1967, estudei 1 ano de biblioteconomia para magistério primário, fazendo uma especialização, porque eu me formei primeiro normalista, professora primária. E fiz uma especialização de 1 ano no Instituto de Educação, um curso muito bom.
Terminado o curso, não quis voltar mais para Santo Antônio do Monte, minha terra querida. Fica no oeste de Minas, perto de Divinópolis, Bom Despacho, Arcos, Lagoa da Prata. Quis ficar por aqui, buscando novos caminhos, novos estudos, melhor condição de trabalho do que numa cidade de interior, que eu me limitaria a ser só professora. E aí fiz vestibular no ano seguinte que eu terminei biblioteconomia para o curso de formação de atores do Teatro Universitário da UFMG, o famoso TU. Tive o prazer de passar em primeiro lugar e nas provas escritas e orais. Muito interessante o TU. Tive professores ótimos, muito cultos, muito inteligentes, perspicazes, sensíveis. Me recordo com muita saudade do TU. Gostei demais. 3 anos, muito proveitosos na minha vida. Seguiu a carreira, você, te interrompendo, você seguiu a carreira de atriz por algum tempo ou fez alguns trabalhos? Porque durante o curso a gente, principalmente no 2º ou 3º ano, participa de peças teatrais. Então, eu fiquei, no 1º ano, nós fizemos parte da peça Véspera de Reis. No 2º ano, a diretora Aide Bittencourt me designou ser assistente de direção dela. E no 3º ano, eu estreei com a peça do Teatro Absurdo, autor Eugênio Ionesco, intitulada Jaque ou a Submissão. Depois, terminado o TU, fiz vestibular para a Federal, curso de Comunicação Social, que estava sendo implantado naquele ano, Comunicação Social, habilitação polivalente, jornalismo, relações públicas e publicidade. Igual aqui na Católica, que o Lélio Fabiano, depois dos estudos dele na França, veio e foi o primeiro coordenador do curso aqui na Católica, 1971. Dinorá, Antes era só curso de jornalismo. Vou fazer um parênteses aqui. Nesse momento que você fez o curso, o vestibular para comunicação, tão nova e já com 3 profissões. Você já era professora, bibliotecária e atriz. E foi buscar o jornalismo. Sim, porque eu sempre gostei muito de escrever. E meus professores falavam que eu tinha muito senso crítico. Eles notavam nos meus trabalhos que eu tinha uma forma diferente dos demais colegas de abordar um determinado espetáculo, principalmente os que vinham de fora. Então, eles todos, como o professor João Etienne Filho, Pontes de Paula Lima, a própria Aide, todos falavam: você escreve muito bem e devia ser jornalista. E foi por isso que você foi? Não, eu já, em Santo Antônio do Monte, quando eu terminei a minha última gestão como presidente do Grêmio, me perguntaram quais eram meus planos futuros. Eu disse que era vir para Belo Horizonte para estudar jornalismo. Eu já tinha o jornalismo em mente. Mas os professores do TU incentivavam mais eu ser crítica de teatro. Eles falavam: você tem uma visão crítica muito boa. Por que você fala que quer fazer um outro curso superior? Por que você não faz jornalismo e abraça a crítica? E foi o que eu fiz. Estudando na UFMG, na Fafiche, de 71 a 74, eu já comecei a participar da redação do Diário da Tarde e, posteriormente, Estado de Minas, como crítica de teatro. E, às vezes, fazia reportagens culturais. E aquilo foi sendo misturado aos estágios da época. E fiz um curso muito bem feito, gostava muito do curso de jornalismo. Conquistei o prêmio Jornalista Geraldo Teixeira da Costa como melhor aluna do curso, currículo A. Eles somavam as notas do primeiro ao último ano, a secretaria do curso.
Isso aconteceu desde quando o famoso GG, né, um grande jornalista, repórter e editorialista, faleceu. Aí o pessoal do curso solicitou ao Conselho Universitário da UFMG para criar esse prêmio em homenagem à memória dele. E assim foi feito. E você colecionando sempre primeiros lugares, né? É. Colecionando, estava fazendo parte de uma rotina da sua vida. Aconteceu isso naturalmente. Desde Santo Antônio do Monte, oradora de turma, sabe? Curso primário, curso ginasial, curso de biblioteconomia, e assim foi. Bom, e o trabalho profissional como jornalista, como é que começou? E fala um pouco dos veículos que você atua. Sim. Eu comecei como crítica de teatro, colaboradora do Diário da Tarde e do Estado de Minas, enquanto fazia meu curso de comunicação. Terminado o curso, eu fui para a TV Manchete, onde trabalhei como repórter. Depois, fui para a Codevale, Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, como assessora de imprensa, na área de comunicação, que tinha lá assessoria de imprensa. Fiz um trabalho muito bom lá. O diretor-geral naquela época era Dr. Gilberto Goulart Pessoa, um advogado muito competente. E depois voltei ao meu lugar de origem, que era a Secretaria do Trabalho, onde eu estava como professora emprestada na administração estadual, para fazer o concurso para jornalismo. Aí fiz o concurso, porque estava havendo no governo Aureliano Chaves a reclassificação de cargos, fui aprovada e tomei posse na Coordenadoria de Cultura, que era ligada à Secretaria de Estado do governo. Ela ainda não era uma Secretaria de Cultura. E, paralelamente, eu saí da Codevale, justamente porque tinha que estar no lugar de origem, e fui para o Diário de Minas. De manhã era a Secretaria do Trabalho, Dr. Mário Assad, que era o secretário, e à tarde eu fui para o Diário de Minas, como repórter de economia. Depois me passaram para a editora. Eu sempre tive muito jeito e uma certa sensibilidade para cobrir economia. Gosto dos assuntos econômicos. E lá eu fiquei algum tempo, uns 4 anos ou 3, fazia matérias especiais para a editoria geral, matérias de página inteira, até que em 1979, fui para o Jornal de Casa, pelas mãos do grande jornalista, a quem eu presto uma homenagem póstuma. Ele faleceu este ano, foi um pesar muito grande para a categoria. Entrei no Jornal de Casa pelas mãos do jornalista Gui de Almeida, Gui Afonso de Almeida. E lá foi também um grande aprendizado. Eu era repórter especial, trabalhava muito, mas com muito entusiasmo, colegas muito interessantes, e por aí fui, né? 10 anos no Jornal de Casa. Alguma matéria que você se recorda, que chamou a sua atenção, que ficou na sua memória, que você se emocionou ao fazer, que teve muita repercussão? E eu fiz tanta matéria na minha vida, é muito difícil, sabe, dizer assim o que me ficou. Mas eu me lembro que uma das matérias que mais me... essa matéria foi para o Dia do Trabalho. Eu fiz uma matéria, modéstia à parte, muito bonita, muito humana, com os catadores de lixo, com os lixeiros. Eu me lembro muito bem dessa matéria. Trabalhei muito bem nela. Outra também, essa mais assim, para satisfazer o ego, uma certa vaidade que todo jornalista tem, é que eu dei um furo
de reportagem sem até querer, porque eu raramente cobria política. Eu só cobria política quando a colega entrava de férias. Aí, o Guy de Almeida, ou a Elma Heloísa, ou o Eustáquio, que eram... O Guy era o editor e o Eustáquio e Elma, os chefes de redação, me designavam. Mas eu não era, assim, assídua como repórter política. Quem era é a jornalista Ângela Carrato. Muito bem. Eu fui entrevistar um médico muito educado, uma finesse, um lorde, lá na Rua Pernambuco. Eu esqueci o nome dele nesse momento, sabe? E para um assunto referente à medicina e saúde, que eu também cobria. Eu cobria cultura, medicina e saúde, jurídico, cidade, sabe? Prefeitura, eu que cobria tudo. Vivia entrevistando todos os secretários, sobretudo na gestão do Maurício Campos, que foi uma gestão muito dinâmica. Aí, o que ocorreu? Eu estava lá entrevistando esse médico, Aloísio, lembrei, doutor Aloísio Neves, por um assunto ligado à medicina. Aí parece que ele foi com a minha cara, confiou, ele falou, olha aqui, eu acompanho o Tancredo, meu primo em 1º grau, eu acompanhei Tancredo em todo o seu período de doença, agonia até a morte. Ainda não falei para a imprensa. Eu vou te escolher para te dar uma informação do que eu acho que o Tancredo faleceu. Há muitas investigações, ficam até com suposições, assim, ilações, que teria sido sabotagem, assassinato. Não, não foi nada disso. Eu acompanhei tudo. Ele faleceu, e aí me explicou tudo, sabe? De uma infecção renal que depois sobe dentro do organismo, vai até os pulmões, chamada pulmão de choque. Eu falei, nossa, mas isso é uma responsabilidade muito grande para mim. Vamos esperar minha colega chegar, porque ela que é repórter política. Ele falou, não, vou dar a você essa informação. Vou dar por escrito. Eu falei, então, muito bem, eu levarei a matéria, com certeza o jornal vai querer publicar, e eu agradeço a sua confiança. Ele sentou na mesa, redigiu à mão tudo, descrevendo tudo, e a síntese seria isso. É um mal chamado pulmão de choque, foi o que levou Tancredo Neves à morte. Aí eu cheguei toda alviçareira, né, toda feliz lá na redação. E o Guy falou, vamos dar destaque, sim. É um grande furo. E assim foi feito. E eu lembro sempre disso, tanto que eu guardo esse jornal. Está lá nas minhas coisas. Eu tenho um arquivo enorme. Muita coisa eu tenho mandado para Santo Antônio do Monte, porque lá tem o Museu Magalhães Pinto, onde ele nasceu, o chalé onde ele foi criado, nasceu e se criou até 12 anos de idade. E eu tenho mandado muita coisa para lá também, como cidadã, né, santo-antoniense. A gente agora, 40 anos depois, um pouco mais, um pouco menos, da morte do Tancredo, para quem não leu a sua matéria no jornal... Está sabendo. Está sabendo agora que não foi erro médico, que não foi assassinato, que não foi envenenamento... Isso. Por um próprio primo... Doutor Aloísio Neves. Que deu essa versão. Explicou tudo. E eu tenho a matéria que você super deu bem furo. guardada. Você deu um furo sensacional. É. Bom, como é que começa, então? Vamos entrar na sua vida sindical e depois a gente vai falar também da sua atuação como feminista, desde pequena, a gente vai caminhando por aí. Pois não. Você trabalhando nesses veículos todos, como é que surgiu essa vontade de trabalhar como profissional
na Casa do Jornalista e no Sindicato de Jornalistas para defender os direitos dos jornalistas. Sim. Interessante que eu estudei na UFMG, né, lá na Fafiche, de 1971 a 74. No meu terceiro ano, 73, eu já comecei a frequentar o sindicato. Eu ainda era estudante. Morava perto, eu morava na Augusto de Lima, de frente a uma Maleta, e o sindicato é 2 quarteirões acima, na Álvares Cabral. Eu achava interessante ir lá participar das reuniões, muito lançamento de livro, muita discussão em torno de vários assuntos. Na época, o presidente do sindicato era o José Salomão Borges. E foi o Salomão que, em dezembro, logo após eu ter formado, em 1974, que assinou a minha carteira. A primeira carteira de jornalista minha foi assinada por Salomão Borges, ele que estava na presidência do sindicato. E como eu tive esse privilégio e esse merecimento de ter sido a primeira aluna, o meu diploma foi registrado na frente, porque precisava ter o registro para poder se sindicalizar. Aí já estava adiantada essa parte burocrática e eu logo em seguida me sindicalizei. E continuei sempre por ali, acompanhando todos os jornalistas que se seguiram. Um ano depois, sucedendo a Salomão Borges, chega Dídimo Paiva, que eu já conhecia desde os tempos do TU, porque eu sempre ia lá entregar os press releases para a diretora Aide Bittencourt e fui já contactando com aqueles jornalistas famosos e competentes atrás de suas mesas, né? Eu chegava e entregava. Muitos deles até redigidos por mim, porque como eu tive a especialização em biblioteconomia para magistério primário, até pus em prática, organizei a biblioteca da Escola Profissionalizante Cândido Portinari, ali no Salgado Filho, no bairro Salgado Filho. O TU tinha biblioteca, e eu peguei, apresentei lá a minha proposta, foi aceita para eu ficar como monitora na biblioteca, sabe? Do teatro, da escola, do teatro universitário. Era espécie de uma bolsa que a UFMG dava. Eram 3 bolsas, um para vestiário, guarda-roupa, outro para administração e outro para biblioteca. E eu fiquei na biblioteca e a Aide aproveitava essa minha tendência de gostar muito de escrever, me pedia para ajudar muito a mandar as notícias para o jornal. E com isso eu conheci pessoas interessantíssimas. Mauro Verquema, que até hoje é grande amigo meu, Gonçalo Pereira, que faleceu de acidente, foi também presidente do sindicato antes do Dídimo, antes do Salomão Borges. O fato é que, quando o Dídimo se candidatou, e ele muito entusiasmado, quando viu no jornal que eu fui primeira aluna, etc., Prêmio Geraldo Teixeira da Costa, ele falou assim, eu quero você fazendo parte da minha diretoria. Só que o estatuto do sindicato, na época, exigia que a pessoa tivesse 1 ano de sindicalização. E eu só tinha 6 meses, porque me sindicalizei em dezembro de 74, e a campanha do Dídimo foi abril, maio, para tomar posse em junho. Então, eu só tinha 6 meses. Aí, ele me desloca para a Casa do Jornalista, ganhando a eleição, ele indica Jaime Gomide para ser o presidente da casa, porque a Casa do Jornalista sempre teve uma ligação de irmãs gêmeas com o sindicato. E de que forma
eram eleitos presidentes e diretores através da diretoria do sindicato. Como é feito até hoje, né? Como é feito até hoje, exatamente. Isso permanece, virou uma tradição. E até hoje também pode, o Estatuto mantém, eu digo isso porque eu que redigi tudo da reforma do Estatuto, que foi aprovado em 2014, na gestão do Querison Lopes. Mas o Estatuto dava a prerrogativa do presidente do sindicato ser também presidente da casa. O Virgílio Horácio de Castro Veado, um grande presidente, ele foi 2 ou 3 vezes presidente do sindicato, ele gostava de atuar nas 2 entidades. O Washington Mello, pela mesma forma. Dídimo não quis, descentralizou. Passou o bastão para o Jaime Gomide. E lá eu fiquei como diretora ao lado de colegas maravilhosos, Ronaldo Nascimento, que depois veio a ser presidente da casa, Guilherme Apicaua, o Mauro Verquema, e havia de mulheres quem, meu Deus, na época? Acho que a Maria Cecília de Oliveira. Ela era repórter de televisão. Ela também foi da diretoria da casa nessa época. Não com Dídimo. Ela já foi na gestão do Washington, porque o Washington sucedeu ao Dídimo. E você atuando na casa, esperando a próxima diretoria para vir para o sindicato. Isto. Confesso com sinceridade que era isso que eu queria. Porque eu sempre fui muito sensível a essas reivindicações, sabe, de categoria, por melhores salários, melhor condição de trabalho. Nunca gostei de injustiça, sabe? De patrão massacrando redação, dando ordens esquisitíssimas, para não falar autoritárias. Mas então, fiquei com o Jaime Gomide, fizemos um trabalho muito bom, as coisas se sucedem, vem o Washington, presidente do sindicato, dirigindo também a Casa do Jornalista, porque ele também quis as duas, dirigir as 2 entidades. Na gestão do Washington Mello, eu também fiquei como diretora de patrimônio, ainda na casa, sabe? E ajudava no que era possível, e até impossível mesmo certas coisas, junto com colegas também bacanas, dinâmicas, Jane Medeiros, que Deus a tenha, ela faleceu, a Vilma Fazito, nós batalhávamos muito. Miriam Gontijo, de saudosa memória, também faleceu. Cecela, Maria Celina, ela está no Rio de Janeiro. De vez em quando eu falo com ela no Facebook. Dinorá, a sua eleição para presidenta, porque você faz questão, eu quero que você me explique para quem está nos assistindo, a sua vontade de ser chamada sempre de presidenta, e foi uma eleição disputada, com 3 chapas. Como é que foi aquele período? O seguinte, vamos começar pelo nome, né? Eu acho mais bonito, atendendo à eufonia, eu acho que soa mais bonito presidenta. E a Dilma gostou, tanto que a levou Dilma para a gostou presidência. tanto que, bem depois de mim, Sim. gostava de ser também presidenta. Né? Fez questão. Então, eu achava bonito, sabe? E observava também outras presidentas aqui na América Latina. Na Argentina, a Isabelita Perón, ela fazia questão de falar presidenta. A outra mais recente, a... Cristina Kirchner? Não, nela não. Depois, a do Chile, Michelle... Bachelet. Isto.
Exatamente. A Michelle Bachelet também fazia questão. Isso eu assisti uma entrevista, entende? Até num canal de TV chilena, ela falando isso. Eu falei, bom, então não estou errado. Você foi pioneira, né? Uai, parece que sim. Aqui em Belo Horizonte, em Minas, parece que sim. E eu consultei o dicionário, eu adoro o dicionário, eu tenho uma porção de dicionário. Todos falavam, facultativo, pode usar que está correta. Porque depois teve uma onda na internet, até na gestão da Dilma, como presidenta da República, combatendo, xingando que não podia ser presidenta, que tinha que ser presidente. Eu entrei uma vez, dei uma aula lá, sabe? Explicando que eles tinham que respeitar essa opção e não contrariar até a etimologia do dicionário de grandes filólogos. Agora, a minha eleição se deu assim. Depois dessa atuação já em 3 diretorias da casa, na gestão do Geraldo Mello, durante a campanha dele, que eu participei ativamente, eu me saí candidata a diretora, né? Fui escolhida na composição da chapa, o Geraldo, claro, coordenando a chapa. Então, vencendo as eleições de chapa única, porque na época do Luiz Carlos Bernardes também foi chapa única. A propósito da Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, na gestão dele, eu fui a presidenta da casa, mas não no regime presidencialista. Foi a única vez que a casa funcionou como colegiado. Foi tudo feito eleição, plenária, escolhendo os 15, sabe? Depois retirando o coordenador, porque colegiado tem coordenador, né? E eu fui a coordenadora. Para evitar frustrações, competições, eu falei, eu abro mão da minha coordenação única, apesar de ter sido indicada, mas eu sugiro aos meus outros pares, diretores, que haja um triunvirato, que a Miriam Gontijo, que eu considero um ótimo elemento, e a Maria Celina, a Cecela, também façam parte. Então, eu dirijo um ano, depois a Miriam, e no 3º ano a Cecela. E assim foi feito. E foi a gestão mais brilhante que a Casa do Jornalista teve, modéstia à parte. O que nós aprontamos de realizações e de empenho para ajudar o sindicato, que estava péssimo financeiramente, nós organizamos maravilhosamente a festa Boca de Urna, tivemos um lucro fantástico, aplicamos o dinheiro no overnight, lembra do overnight, na época do over? Sim. Um gerente do Banco Francês e Brasileiro gostava muito de nos orientar. Eu e a Miriam Gontijo fomos lá, aplicamos o dinheiro, rendeu maravilhosamente. Conclusão, tiramos o sindicato, que estava péssimo das pernas. Nessa época, já com o Aloysio Moraes na presidência, porque ele era vice do Peninha. O Peninha sai eleito para comandar a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. Então, o Aloysio é que passa a dirigir o sindicato na presidência. E nós chegamos muito alegres, uma bela tarde, quando o Aloysio menos esperava, falamos, Aloysio, a Casa do Jornalista quer fazer um presente para o sindicato. Está aqui. Apresentamos um cheque para ele. Ele olhou-se, assustado, sabe? Que isso, gente? Maravilha! E foi uma maravilha mesmo. Consertamos a dificuldade financeira. Posteriormente, houve outros atropelos e o sindicato se endividou, ficou numa situação muito complicada, inclusive com um processo rodando na Justiça Federal, sob iniciativa do INSS, porque a fiscalização flagrou lá que a contribuição que tem que retirar
para depósito da contribuição dos empregados não estava sendo depositada junto ao INSS. Isso resultou uma multa pesadíssima ao sindicato, somada a outros problemas, inadimplência. Segundo o próprio Geraldo Mello me falou, a diretoria executiva dele se estraçalhou, dificultando mais a gestão dele, naquela altura com problemas pessoais atingindo a vida dele, de doenças em família. Com tudo isso, o sindicato foi ficando um caos, sabe? Eu considerava o sindicato, como eu conversava com os mais velhos, os mais tradicionais, eu falava, gente, o sindicato está no CTI, nós temos que fazer alguma coisa. Eu fui atrás do João Rafael, eu queria o João Rafael Picárdio como presidente. Eu admirava muito o João, meu colega no Diário do Comércio, Jornal de Casa, né? A essa altura ele já estava na TV Minas, tanto que ele fez parte do colegiado da Casa do Jornalista. Aqui eu tenho uma foto de nós, Vanessa Brasil Campos, minha prima falecida, infelizmente, está aqui. Eu não sei se dá para vocês enxergarem. Eu estou aqui como coordenadora, que eu pus aqui, recordação da diretoria colegiada da Casa do Jornalista de Minas, gestão 87-90, Belo Horizonte, setembro de 87. Dinorá Carmo, coordenadora do colegiado. Tem uma passagem sua, quando José Maria Rabelo, jornalista, voltou do exílio, você foi a jornalista que entregou a ele a carteira de jornalista, porque a dele, antiga, tinha se perdido no período da ditadura. Queria que você falasse um pouquinho desse momento e também que você passou vários anos como jornalista, como sindicalista na ditadura. Como é que foi esse período? Era um período muito delicado, né? A gente tinha que ter muito cuidado com as palavras, que a palavra é uma arma, né? E a censura com 1000 olhos em cima de todos os jornalistas. Não era à toa que o Estado de São Paulo publicava páginas de receita de bolo, a tribuna da imprensa do Hélio Fernandes, saía em branco, ia para as bancas, com as páginas em branco, tudo censurado. Mas eu, como crítica de teatro na época, de 71 a 74, né, no auge da ditadura, Médici, governo pesado, depois que veio Geisel, já no final, em 73, 74, Geisel. Mas eu tinha muito cuidado, eu usava de metáforas, eu sabia dar o meu drible. Agora, você me fez uma outra pergunta. Do José Maria Rabelo, você deu a carteira... Que foi um período difícil, né? Foi um período difícil. Sim. O Dídimo ficou muito emocionado, porque eles eram muito amigos, muito satisfeito, né, com a volta do Zé Maria com a família. Então, eu era da Casa do Jornalista nessa época. Eu não sei se era da gestão dele ou da do Washington. Eu acho que era já 78. Não, já era o Washington Mello, porque Zé Maria chega em 79 com a família. Mas o Dídimo é que comandou todo o ato maravilhoso que teve, desde a chegada do Zé Maria do aeroporto até lá na Casa do Jornalista, né? Onde ele recebe das minhas mãos, o Dídimo me passa e manda eu entregar para ele a carteira, reabilitando o Zé Maria como jornalista, porque na perseguição que ele sofreu, rasgaram todos os documentos dele, a repressão. Foi tudo destruído, inclusive a carteira do sindicato. E eu tive esse prazer, sabe?
do Dídimo escolher, que eu ainda falei, Dídimo, vai você, uai. Ele falou, não, vai você. São novas lideranças. O Dídimo sempre teve essa preocupação, sabe, de formar lideranças jovens, continuadores, que não ficasse estagnado só na geração dele. Tem um comentário dizendo que a campanha Diretas já começou no Sindicato dos Jornalistas ou na Casa do Jornalista. Foi. Como é que foi essa história? Essa história é muito interessante. O Dante de Oliveira, né, apresentou a emenda. E o Dante, não sei se ele era deputado ou senador, é uma das duas coisas. Acho que é senador. A emenda Dante de Oliveira, né? Passou a história como assim. Ou deputado federal ou senador. Me perdoem se eu não estou sabendo dar a nomenclatura certa. Ele empenhou-se muito, os jornalistas do Brasil inteiro gostaram da ideia e começou aquela repercussão. Mas uma coisa mais de tititi interno, entre nós, bochichos, né? Então, nós começamos a pensar numa grande manifestação. Acho que isso foi na gestão do Manuelzinho, Manuel Marcos Guimarães. Tenho quase que a certeza que foi na gestão do Manuelzinho. Aí, nós começamos a nos mobilizar, sabe? Mas estava pegando fogo. Todo mundo inflamado, sabe? Aquela esquerda, assim, empenhadíssima. Os mais sensatos chegaram um dia lá no sindicato e falaram assim, tá tudo muito bonito, muito certo, mas vocês têm que mudar de ideia. Vocês têm que mudar de opinião, porque o DOPS está aí de olho em vocês. A essa altura, a casa já tinha recebido bomba. Você entendeu? Antro de comunistas, escrito com todas as letras. Teve um ataque à bomba no sindicato. Teve. No telhado, arrebentaram a porta, uma loucura. E vocês ficam de olho, porque isso pode ser problemático. Aí nós começamos a pensar 2, 3 vezes. E chegamos à conclusão que a gente tinha que diminuir aquela efervescência e até o espaço. Em vez de transformar num acontecimento, transformá-lo num protesto, mas de menores proporções. Aí o que ficou combinado? Nós sairíamos, e todos saímos, estava assim, da porta da Álvares Cabral 400, e demos a volta, todo mundo de mão dada, no quarteirão, que desceu a Álvares Cabral, pegou a Avenida Augusto de Lima, foi até a Rua Rio de Janeiro e subimos, pegando a Timbiras, um pedacinho do Espírito Santo, e chegamos na Álvares Cabral novamente. Enquanto a gente fazia passeata, entende? Com faixas bem significativas, com palavras de ordem. Se o DOPS estava nos procurando, encontrou a casa vazia, sem movimento nenhum. E nós tudo na rua, fazendo esse pequeno percurso. Chegamos de lá, foi um dia de muita atividade dentro da Casa do Jornalista, palestras, discussões, ao final da noite, festa, brincadeiras, beberagens, enfim, o lado festivo, né? Porque o jornalista sempre foi muito alegre, ele sempre gostou de beber, o jornalista gostava de beber. Mente que falar que não. E aí ficou assim, marcado o acontecimento. Uma passeata pequena, modesta, mas cheia de energia e marcando posição. Foi a primeira que teve no Brasil. O Jornal de Brasília deu com destaque, o Jornal do Brasil, edição nacional, também destacou. Enfim, ganhamos até as páginas
dos jornais. Eu acho que isso foi na gestão do Manuel Marcos Guimarães, do Manelzinho. Manelzinho veio depois do Tilden Santiago. E o Tilden veio depois do Paulo Lotti. E por aí vai. Você como... Tilden e Paulo Lotti, de saudosa memória, grandes sindicalistas. Você como uma mulher de destaque já desde a juventude, passando aí por vários veículos de comunicação, como presidenta do sindicato, presidenta da casa, você sofreu algum tipo de assédio? Assédio moral? Sim. Nunca. De forma nenhuma. Não, nenhum tipo de preconceito por você ser mulher? Eu senti levemente por um ou dois jornalistas homens quando eu me candidatei. Sabe? Um certo preconceito. E eu sentia que aquilo era machismo. Agora, a maioria, e eu falo isso aqui no livro dos 70 anos do sindicato, a maioria da categoria masculina votou em mim. Veja bem, eu sou grata até hoje por essa confiança que os jornalistas homens depositaram em mim. O sindicato ficou, durante 12 anos, sendo eleito só com chapa única. Peninha foi com chapa única, Américo com chapa única, Geraldo Melo com chapa única. Ao final da segunda gestão do Geraldo, eu, de Norá, que já estava na diretoria de Geraldo, resolvo me candidatar. Não que a coisa tenha saído da minha cabeça. Eu fui procurada pelos meus colegas queridos do Diário do Comércio, Jornal de Casa, sob o comando da grande jornalista Ângela Drummond Câmara. Ela disse: Dinora, chegou a sua hora, a sua vez. Nós queremos é você, como cabeça de chapa. Eu, Ângela, não, eu quero o João Rafael. Não, o João já falou que de jeito nenhum, que apoia você também. Ele não vai aceitar, não. Você está falando que quer ele comandando aí uma campanha? Pode pensar sobre isto. Aí eu falei assim, vocês me dão 2 dias para eu pensar? Aqui eu tomando posse. Eu estou tomando posse na Assembleia Legislativa de Minas, que recebeu a homenagem da categoria jornalística, e ao ensejo dessa homenagem, eu tomei a minha posse. Havia em torno, segundo o cálculo dos seguranças, em torno de 2.000 pessoas na minha posse. Foi muito concorrida. Muito representativa e dentro da Casa Legislativa. É, a Casa do Povo. Casa do Povo. É, ficou bom. Então, como eu estava te falando, 2 dias depois, eu fiquei de dar a resposta, né? A essa altura, eu já estava com a resposta prontinha na minha cabeça. Era assim? Sim, eu queria. Aí, eu tive a maior surpresa, a portaria do meu prédio. Dona Dinorá, tem uns colegas da senhora aqui, jornalista, diz que quer subir aí para conversar com a senhora. Pode subir? É uns 8. Eu falei, com todo prazer. Mas me pegaram de surpresa. Pensei que assim, a Ângela ia me dar, Drummond, ia me dar um telefonema ou ir lá em casa. Não, chegou com os representantes, sabe? Eustáquio Trindade Neto, Ângela Drummond, Hernani Dias, um jovem diagramador, muito entusiasmado com a minha candidatura, e Edson Rios, de saudosa memória, já faleceu, e tanta gente mais que no momento não me ocorre, e que está Ângela, que foi minha colega no curso de comunicação, Ângela Maria da Silva, foi também, a Mércia Vasconcelos, minha colega de turma, a Mércia era do Diário do Comércio, a Mércia e a Ângela. Todos lá em casa, sabe? Viemos aqui saber a sua resposta.
Aí eu falei que era assim, todo mundo fez a maior algazarra, bateu palma e tal, vão brindar, e assim foi feito. Encarei a campanha. E eu articulei minha chapa praticamente sozinha. Claro que eu tomava opinião na medida que eu ia tendo adesão, quem é que a gente chama aqui e acolá, sabe? E fiz uma boa articulação, colocando muita variedade na chapa, porque a minha proposta era o pluripartidarismo. Uma chapa suprapartidária, política, porém, apartidária. Mais que isso, suprapartidária. Sindicato não pode ter partido. Sindicato é de todo mundo, com todas as camadas, as nuances políticas, as tendências ideológicas. O sindicato tem que abraçar todo mundo. Ele não pode fazer guetos ali dentro. Isso eu aprendi com Dídimo e com Cédio Castro, que na época era muito ligado ao sindicato de jornalistas. Na gestão Dídimo e na gestão Washington, eles faziam um trabalho muito bem feito. O Cédio Castro como presidente do Sindicato dos Médicos. Tinha também o Arlindo Ramos, no Sindicato dos Bancários, o João Paulo Pires de Vasconcelos, dos metalúrgicos. Eles eram muito conscientes, muito maduros. E eu lembro direitinho do Célio fazendo uma conferência para nós, falando isso. O sindicato tem que ser político, porém apartidário. E você, como é que vê hoje o papel da Casa do Jornalista e do Sindicato do Jornalista nos tempos atuais? Sob o ponto de vista de coordenação, está indo muito bem. A Lina Patrícia Rocha é muito competente, muito ponderada, esforçada, responsável, está fazendo um mandato muito bom. A antecessora dela, Alessandra Mello, bem como o antecessor da Alessandra, que foi o Kerrison, foram também excelentes presidentes. Cada um, no seu momento, enfrentando dificuldades, entende? Ganhando algumas benesses, o que era raro, mas enfrentando dificuldades complicadas. Uma delas, na gestão segunda da Alessandra, que ela foi 2 vezes presidenta, foi exatamente no governo Bolsonaro que ele acabou para esvaziar os sindicatos, ele acabou com a contribuição sindical. Isso foi lamentável, deu um prejuízo enorme, sabe, ao sindicato. A essa altura também entrou em crise por compressão de despesas e outras coisas alheias à vontade da categoria jornalística, que só quer trabalhar e ter o seu salário. E trabalhar com responsabilidade, com consciência política, né? E houve, então, muita dispensa. E o sindicato ressentiu-se disso, ficou pobre, novamente. Eu peguei um sindicato com uma herança maldita. Isso foi o grande feito da minha gestão. Além de eu ter sido a primeira mulher em Minas e no Brasil, que a gente chegava só até diretor, presidenta, mulher, não. Modéstia à parte, eu faço questão de falar isso aqui. Eu peguei um sindicato na bancarrota, à beira da falência, com problemas seríssimos, tão sérios que o Geraldo nem quis me fazer prestação de contas. Eu tive que, com a minha diretoria, me esmiuçar daqui e dacolá para entender todo aquele processo complicado e ver que estávamos atolados em 1999, virada do milênio, com uma dívida perante o INSS e a Receita Federal de R$360 mil. Isso em 1999. Pois veja bem,
Isto ninguém me tira, e eu falo com orgulho. Fiz uma gestão austera, dinâmica, mas muito austera, para colocar a dívida anterior. Começa com o Luiz Carlos Bernardes, rola para Aloysio Moraes, Américo Antunes, Geraldo, e deságua na gestão de Nora Carmo. Eu estive como diretora de patrimônio, eu sabia que a situação era complicada, mas não tanto, sabe? Mas eu sempre tive muito feeling para lidar com dinheiro. Eu gosto. Eu sei aplicar direitinho, eu vou, converso com os gerentes, sabe? Eu tenho jeito para isso. Graças a Deus. E empunhando a bandeira da honestidade. Esmiucei tudo. Fizemos uma auditoria e, com novas técnicas de gerenciamento, alugando, inclusive, o sindicato para tudo. Festa de formatura, aniversário, lançamento de livro, tudo era alugado. Profissionalizei essa parte, porque estava muito no laissez-faire, tudo grátis, tudo. Aí, eu comecei a juntar dinheiro. E fui ajuntando, e fui pelejando daqui e dacolá, não só eu, como a minha diretoria. Tive uma diretora financeira muito capaz, muito empenhada, e uma Ruda Abreu, que substituiu a Genoveva Ruiz Dias, que por problemas de idiosincrasia comigo, não de mim para ela, até eu admirava e gosto até hoje muito dela, mas ela parece que implicou comigo e preferiu licenciar-se. Aí a Ilma, que estava na diretoria dos aposentados, assumiu a diretoria ad hoc como diretora financeira. E batalhamos muito. E conseguimos. Eu saí do vermelho faltando 2 meses para entregar o sindicato. Nós pelejamos. Havia tardes que não tinha dinheiro para os empregados, eram 8, lancharem. Eu tirava do meu bolso. Outra hora, outro diretor tirava para comprar lanche para eles. Mas, graças a Deus, as coisas foram se ajeitando, ajeita daqui, dacolá, que eu, graças a Deus, consegui. Botei o dinheiro em aplicação que estava dando, sabe, rendendo juros e tal. Conclusão, resumo da ópera. Entreguei o sindicato, pagando todas as dívidas, honrei todos os nossos compromissos e deixei um saldo de 290 mil para o meu sucessor. Hoje, 290 mil seria quase 1 milhão. Dinora, se você me permite, isso é um feito incrível. Você conseguiu resolver um problema muito grande. E eu te pergunto, esse é o seu principal legado na sua administração? Ou quais os outros você deixa como marca da sua administração e da sua atuação, né? Porque você foi presidenta, mas continua atuando. Não, legado que eu acho assim, isso foi muito importante na parte administrativa e financeira, né? Mas o legado principal, né, é esse compromisso com a democracia, o compromisso da defesa intransigente pela categoria, na busca de bons salários, merecidos salários, defesa do jornalista que é perseguido. Isso, assim, foi, modéstia à parte, todos os presidentes fazem isso. E eu também fiz com muito brilho, sabe? Eu pulava na frente e defendia mesmo. Virava uma leoa. Como num 7 de setembro, uns novatos, parece de CPOR, não sei como, pegaram um chicote de metal, começaram a bater, a chicotear os fotógrafos profissionais do meio jornalístico, da mídia,
e até do palácio. Ah, mas eu virei uma fera, sabe? Fui no alto comando, sabe? Entreguei uma carta pessoal para o general, nessa área aqui da Raja Gabaglia. A coisa foi passada também para o governador Itamar Franco, e auditoria em cima. Enquanto não pediram desculpa, eu não sosseguei. Atuei muito na área de direitos humanos, pus a Neide Pessoa, falecida no princípio desse ano, infelizmente, muito querida. Eu a convidei para representar o sindicato na Comissão de Direitos Humanos, e lá a Neide e nós todos, porque ela nos repassava para a diretoria, fizemos um trabalho muito bom. Ao final da minha gestão, houve um recorde meu. Eu gosto de falar recorde porque é a palavra correta, segundo o dicionário. Recorde é a invenção da TV Globo. Então, eu tive o prazer, a felicidade, e todos reconheceram esse intento meu e da minha diretoria. É claro que eu não fazia as coisas sozinha. Nos últimos ajustamentos salariais, eu entreguei ao sindicato em junho de 2002, sempre até no dia do meu aniversário, 15 de junho. A minha posse também foi no dia do meu aniversário. E 2 meses antes, devido à convenção de trabalho e à campanha salarial, eu consegui 22% de aumento, sabe? Para todas as categorias, rádio, TV e jornal. Foi muito fácil para o meu sucessor dirigir. Ele mesmo falava, Dinorá me deixou muito dinheiro, graças a Deus posso fazer uma porção de coisa. Imagino como ele se sentiu. Agora, você, como jornalista, professora, você também deu aula para estudantes de jornalismo. Queria que você falasse um pouquinho desse período seu de professora universitária, com seus alunos, a relação, fazendo um paralelo com o jornalismo de hoje, porque o jornalismo está mudando muito, né? Não é o que o jornalismo está mudando, mas a forma de se fazer jornalismo hoje, com a internet, ela está muito mais rápida, né? Verdade, verdade. Bom, o meu período até de magistério, ele não foi grande, não, foi 1 ano e 8 meses. Na FAF-BH, como professor assistente do professor João Etienne Filho, que tinha sido meu professor no TU e grande amigo do coração. Meu casamento religioso até o chamei para padrinho. Que Deus o tenha também. João Etienne, um grande jornalista, um grande teatrólogo, tudo que ele fez foi com brilhantismo. Aí, eu fiquei quase 2 anos na FAF-BH, dando aula de técnicas de redação e edição para a 1ª e 2ª série do curso. Tive alunos brilhantes e de muitos eu tenho até contato até hoje, como o Arnaldo Viana, do Estado de Minas, a Heloísa Aline, também do Estado de Minas, o Cláudio Arregui, brilhantíssimo. O Cláudio Arregui depois parece para São Paulo ou Brasília, se tornou um jornalista respeitadíssimo. Eles todos eram ótimos alunos que eu tive, sem falar outros, né, que a sala era de 40 alunos, cada uma, e havia bons alunos, mas a maioria eu sentia que era meio fraca. Em redação, eu dava muita redação, né, técnicas de redação e edição, e eu ficava preocupada com a gramática, muito erro de ortografia, frases mal construídas, sabe? Um dia eu falei com a Etienne, falei, Etienne, meu Deus, eu faço tudo, eu planejo as aulas, eu sou colaborativa,
mas eu estou sentindo que essa turma, eu não sei como, eles passaram no vestibular, eles estão muito fracos. O Etienne falou, esqueça essa parte toda de copydesk, de redação jornalística, ensina português para eles. Volta para o ginásio e dá aula de português para eles. Eu falei, por sua conta e risco? Ele falou, por minha conta e risco. Sai de técnicas de redação e vai ensinar português, para que eles depois, dentro de jornal, saibam pelo menos a redigir bem. Aí eu tinha alunos que escrevia péssimo com 2 S's. Eram erros crassos. E assim eu fiquei uns 2 meses dando ortografia, dava ortografia, dava ditado, ó, como se eu tivesse no 3º ano primário, sabe? Eu falei, ó, vocês foram mal alfabetizados, que inteligentes vocês são, e eram mesmo. Vocês topam caminhar comigo, porque eu tenho que atuar nesses erros aqui, ó. Aí eu apontava os erros e, sabe, e criava ditados, frases, onde eles... E houve uma melhora muito grande. Aí depois eu voltei o que o programa me pedia. E assim foi. Quando eu observo hoje em dia, eu fico pensando, já não se fazem jornalistas como antigamente. As redes sociais tomaram conta de tudo. Quem é jornalista, quem não é, está todo mundo escrevendo. Escrevendo muita bobagem, muita mentira, muita superficialidade. Eu, se pudesse ter influência, aconselharia ao Ministério da Educação, o MEC, né? E Cultura, de incluir nos currículos português. Porque na minha época não teve também, não. Eu acho isso uma falha. Um curso de jornalismo que não tem a matéria português tem que ter. E eu acho que isso vai fornecer jornalistas escrevendo melhor, né? E serem sempre aconselhados a ler sempre, ler bons autores, que isso ajuda muito a cada um desenvolver, né, no texto e dominar a ponto de criar o seu estilo. No momento eu estou assim, um pouco afastada, porque eu me aposentei, então eu não sei como é que anda o comportamento redacional, sabe, na mídia. Mas o que eu vejo pela internet, eu acho que está muito fraco. Precisava de melhorar. E colocar na grade curricular gramática portuguesa. Acho isso muito importante. Dinora, agora eu quero falar um pouquinho da sua atuação em defesa da mulher. Você, como feminista, desde jovem, né? Pelos vários veículos e cargos que você ocupou, como é que é essa defesa sua, esse olhar seu, especialmente para a mulher, para a defesa da mulher? Diz que a genética não falha, né? Então, eu devo dizer que eu nasci numa casa que respirava feminismo. Minha mãe, ela costurava para fora, ela não se contentava só em ser dona de casa, dirigir empregadas domésticas e criar seus 10 filhos. Ela aprendeu a costurar e se especializou em roupa masculina. E era muito solicitada para essa tarefa. Fazia camisas sociais ou esportivas com perfeição. Então, a mamãe tinha esse olhar já assim de independência. E meu pai também não a contrariava. Pelo contrário, ele batia palmas para ela. Ele era comerciante, padeiro, tinha padaria, trabalhava junto com os empregados, metia a mão na massa.
ainda naquela época que o cilindro era tocado à mão, não era nem por eletricidade. E assim, ela criou todos os filhos. Quando foram ficando maiores e papai já cansado, começou a trabalhar com 16 anos de idade, porque o pai dele, Francisco Augusto do Carmo, veio de fazenda, onde tinha lá a fazenda dele, vendeu e veio para a cidade e montou uma padaria. E papai, com 16, já trabalhava como padeiro e gostava muito da função. Autodidata, poeta, repentista, enquanto o pão estava assando, ele estava lendo Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Ele gostava muito de ler. E meu avô, Francisco Augusto do Carmo, teve também 10 filhos, 3, igualzinho foi lá em casa, 7 mulheres e 3 homens. Ele falava assim, os homens eu crio para dar formação de trabalho em qualquer profissão, desde que goste. Agora, as minhas filhas, com o maior sacrifício que eu fizer, vão estudar fora, numa época que não se usava isto. Elas todas estudaram na cidade de Oliveira, no colégio de Nossa Senhora de Oliveira, internas, brilhantes, todas estudaram, formaram como professoras, e ele dizia, faço isso porque, se elas não casarem, na época era só casamento, né? Quanto mais nova, melhor. Se elas não casarem, elas têm uma profissão para se manterem independentes e tomar conta de sua própria vida. Então, ele já era um feminista. Diva, minha irmã, das mais velhas lá de casa, também tinha comportamento feminista. Nunca leu Simone de Beauvoir, Betty Friedan, mas era uma feminista inata, sabe? Casada, tinha filhos, mas gostava de trabalhar, de ter o dinheiro dela, de fazer as coisas dela, gostava muito de dar pitaco na política local. E assim foi. Então, eu cresci tendo esses exemplos. Chego no colégio, logo pergunta, o representante de turma. Aí todo mundo, é a Dinorá que está sempre aí nos defendendo, vai, resolve uma coisa, atende outra. A Dinorá que vai ser a nossa representante de turma. Isso, às vezes, incomodava os rapazes, sabe? Achava que a gente era muito saliente, querendo aparecer, mas não era nada disso, não. Era uma realização pessoal minha. E o meu olhar sempre era para as colegas mulheres, porque eu notava um certo diferencial a favor dos colegas homens do que para nós mulheres. Então, eu comecei a tomar aquela defesa, ali, no colégio onde eu estudei, ginásio e magistério. E assim foi. Vim para Belo Horizonte. Aqui, sempre com ideias próprias, né? Indo quase toda noite para a cantina do Lucas, que era de frente onde eu morava. E lá, o machismo, até da esquerda, porque a esquerda também é muito machista, predominando, e eu com outras colegas, companheiras, lutando para nos afirmar, e afirmar com dignidade, não deixando ninguém fazer assédio com a gente. Então, tudo isso foram componentes, né, que foram na minha cabeça, me fazendo ser uma mulher assim. Não pretendo casar enquanto não me realizar muito profissionalmente. Posso até casar com 40 anos, como de fato me casei com 36, sabe? E tive meu primeiro filho, primogênito, com 38. Infelizmente, ele nasceu de 8 meses, teve um problema neonatal, teve uma apneia neonatal e foi embora. Foi para perto de Deus mais cedo. 2 anos depois, aos 40 anos, eu tive o Leandro, meu filho, biólogo ambiental, muito bacana, muito inteligente, respeitadíssimo lá no Instituto Estadual de Floresta. Ele é concursado lá. Enfim, me dá muito gosto
está com 40 anos. Contei para ele, falei assim, estou indo lá na Faculdade Católica dar entrevista e fazer uma filmagem. Ele, isso mesmo, mãe, você tem que participar da história de Belo Horizonte, do sindicato e da Casa do Jornalista. Muito mais do que isso, você faz parte, né? Agora do Centro de Memória, pois não. Só para terminar. Surge aí, o absurdo, né, em 1980, 2 mulheres são assassinadas no espaço de 15 dias, de agosto a 15 de agosto. A Heloísa Balesteiros e a Maria Regina de Souza Rocha. A gente já estava com essas preocupações, né, de igualdade junto aos homens, em matéria de emprego, de aceitação social e de ser bem tratada. E vendo aquele horror que foi o Márcio Stancioli matando a Heloísa, e ela já praticamente separada dele, ele entra na casa dela sem ser chamado e a atira, né, enquanto ela estava recostada na cama, indefesa, uma covardia terrível, uma crueldade. Aquilo nos abalou muito. A Miriam Cristos, que a Miriam já com a turma dela, eu até não pertencia a esse centro de estudos, não. A minha turma se reunia, era na cantina do Lucas. A Miriam com a turma dela, Beth Fleury, Beth Almeida, Beth Cataldo, Kátia Glaualter, uma suíça que morava aqui. Enfim, elas tinham um trabalho de Centro da Mulher Mineira. Até trouxeram aqui Branca Moreira Alves, em plena ditadura, acho que em 1975, no Ano Internacional da Mulher. A Branca, uma feminista famosa, irmã de Márcio Moreira Alves, que foi um grande deputado. Enfim, havia o Centro de Reflexão da Celina Albano, que tinha voltado da Inglaterra, e tinha o grupo dela. Nesse grupo tinha até uma grande amiga minha, Maria Cristina de Carvalho. Aí, quando acontece essa morte, 15 dias depois, a Maria Regina também é assassinada a tiros pelo marido, parece que ele se chama Eduardo, ele era dono de uma floricultura. O que acontece? Os grupos sabiam que um existia, aqui e acolá. Dona Maria Campos, tia da Maria Regina Souza Rocha, que era muito ligada aos movimentos da Igreja Católica, aos movimentos sociais da Igreja Católica, e vendo a sobrinha falecida cruelmente, covardemente, pelo marido, né, em função do machismo dele, posse e feminicídio, enfim, como é a palavra agora adequada. Procurou, ela soube, não sei como, ela procurou essas pessoas, sabe? Essas lideranças. Então, nós todos nos reunimos de mãos dadas mesmo, vários grupos, hoje considerados feministas, que na época a gente falava o grupo que tem preocupação em ser mulher e fazer algo pela mulher, algo de bom, de justo. Aí, uma foi falando com a outra. Antonieta Goulart trabalhava na TV Globo, Miriam Cristo na TV Globo, que Miriam, então, assumiu esse papel. Ela falou, deixa as jornalistas da imprensa comigo. E éramos a maioria, como somos até hoje, dentro do movimento Quem Ama Não Mata. E fomos todos organizando rapidamente, nos 5 dias, e conseguimos chegar em 18 de agosto de 1980, nas escadarias da Igreja de São José, no adro, lá em cima, né? E embaixo, nas escadarias, conseguimos, em plena ditadura, numa época que ninguém falava nada, tanto que às 5 horas da tarde começou a chegar, né, o povo, a maioria mulher, mas tinha um homem também. Foi chegando, foi chegando, foi chegando, a imprensa nacional cobrindo,
quando eram 15:06, deu-se a abertura pela Ana Lúcia Gazola, que depois veio a ser reitora da UFMG, na época que eu estava na presidência do sindicato. A Ana Lúcia abre os trabalhos da mesa, sabe, com palavras de ordem muito fortes, e Miriam chega e faz um discurso maravilhoso na defesa daquelas mulheres. Eu declamei uma poesia da Suzana Nunes de Moraes, a Beth Fleury declamou do próprio texto dela, porque ela é poeta, uma poesia linda. A minha chamava Requiem para uma Esposa Morta. A Beth fez aos homens nosso mel e nosso fel. A Adélia Prado soube dessa movimentação, veio de Divinópolis e declamou um belo poema dela. Eu esqueci o título agora, mas é sobre Joana d'Arc entre chamas, sabe? Lindo esse poema da Adélia, está no livro Bagagem. Dali, daquele ato que a gente protestou e contestou o assassinato e pedíamos justiça, terminado tudo, houve uma missa por intenção das duas mortas, e dali, já marcando uma reunião para que nós criássemos o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que 3 anos depois vira Conselho Estadual da Mulher. Nós preferimos, Miriam e eu entregamos um documento ao Dr. Tancredo Neves, porque a gente não tinha uma estrutura, sobretudo financeira, para lidar com tanto problema que foi surgindo. O centro teve 3 reuniões no auditório da Faculdade de Direito, da UFMG, mas por problemas burocráticos, eu consegui, porque eu era diretora de patrimônio na gestão do Ronaldo Nascimento ou do Washington Mello, um dos dois. Foi em 1980, eu acho que o Washington estava terminando a gestão dele, depois é que veio o Ronaldo Nascimento. Consegui que os sábados fossem emprestados, o local aos sábados fosse emprestado ao movimento nosso, de mulheres, do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que a gente criou com diretoria e tudo, lá na Casa do Jornalista, que sempre foi aberta à sociedade civil. E assim, as plenárias eram lá todo sábado, de 3 às 6, 6:30 da tarde. A única diretoria válida mesmo, que teve uma provisória e depois a nossa, que teve a Miriam Cristos como presidenta, Celina vice, Celina Albano, socióloga, professora da UFMG, Dinorá Carmo, secretária-geral, e Ana Lúcia Gazola, tesoureira. Que timaço, hein? Timaço, modéstia à parte. Todas maravilhosas. Aprendi muito com elas. E o trabalho continua, né? Não pode parar. A luta continua. Com certeza. Dinorá, a gente está chegando ao fim da entrevista, temos 1h20, quase, 1h30. Eu queria te perguntar o que você mais quer acrescentar, se for faltando alguma coisa que você quer destacar. Talvez dizer o seguinte: agora eu estou aposentada, mas já fiz parte na gestão do Kerson Lopes e da Alessandra 2 vezes, como diretora da Casa do Jornalista, e sempre estou lá, no que é preciso eu ajudo, estou sempre disposta a participar, eu gosto, eu faço isso com prazer. E, no momento, o que eu mais quero é, talvez, escrever um livro sobre a minha vida, porque eu já estou com 82 anos, né? Eu estou no meu último 1/3 de vida, eu já vivi 2/3. Então, eu penso muito nisso, sabe? Deixar alguma coisa. Aí, reuniria o quê?
O livro que eu escrevi, que eu não falei aqui, é bom, já que a entrevista é comigo. Em 2008, quando o Conselho Estadual da Mulher, que ficou mais burocrático, né, porque estatizou-se, completou 25 anos, eu entreguei um projeto para a dona Carmen Dias, a então presidenta do Conselho, e propondo fazer um livro sobre a criação do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que depois vira Conselho Estadual, de todas as etapas. E ela falou, acho a ideia excelente, mas em agosto, que o Conselho faz 25 anos, eu preciso desse livro em 6 meses. Eu falei, não dou conta, de jeito nenhum. É uma pesquisa que eu tenho que fazer. Eu posso fazer esse livro em 1 ano e meio, 2. Ela falou assim, e se a gente chamasse outras pessoas, feministas como você? Eu tenho meu conselho aqui. Eu posso pedir sugestão. Você não se incomodaria de dividir e fazer coautoria? Eu falei, absolutamente, contanto que o livro saia, é o mais importante. E assim foi feito. A então deputada Jô Moraes indicou a jornalista, colega minha, pessoa muito querida, Jaumelice Luz. Indicou a Jal para também participar da feitura desse livro, porque houve um momento em que nós, as pioneiras, nos afastamos e veio outra leva, outro grupo para assumir, que era o grupo da Jaumelice, da Luzia Ferreira, que foi vereadora e deputada. Parece que foi a Marlise Matos, professora da UFMG, feminista, consciente, maravilhosa, tem livros espetaculares, indicou a professora Constância, que também é uma sumidade, com vários livros publicados. Inclusive, ela morou muitos anos no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal de Natal. Ela tem livros muito interessantes sobre a grande feminista Nísia Floresta Brasileiro. Então, Constância, Dinorá e Jaumelice, em 6 meses, fizemos um livro de 418 páginas. E a parte que a mim coube, que foi a maior, além da galeria de mulheres, que eu também criei, enfocando várias mulheres interessantes e sempre ligadas à causa feminista, eu fiz toda a história do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e do ato no adro e nas escadarias da Igreja de São José, onde se reuniu cerca de umas 400 pessoas. Então, é muita história para contar, sabe? É uma luta muito grande. Eu acho assim que eu ainda posso fazer um livro de memórias, sabe? Vou fazer a saga do Souza Carmo. Souza é a família da mamãe, Couto Souza, e do papai Cabral Carmo. Eu tenho muita vontade de armar, sabe? Toda essa reminiscência da ancestralidade e depois a minha vida. Acho que seria por aí. Então, mãos à obra. Muito obrigada. Muito obrigado pela entrevista, Dinorá Carmo, ao Centro de Memória do Jornalismo.